Vamos lá, seguinte, eu queria contar uma história rapidamente para vocês aqui, não vou me estender não. Hoje é domingo e tá todo mundo aqui querendo descansar, querendo ficar muito tranquilo. Eu queria contar uma história para vocês, então é o seguinte. Hoje, geralmente no domingo, eu tiro para poder dar uma descansada, dar uma relaxada na cabeça. A gente está construindo sempre, criando, fazendo e acontecendo nesse nosso trabalho, nesse nosso momento, sobretudo, querendo criar coisas diferentes, inovadoras. E aqui não é uma live, eu só vou fazer aqui, como sempre, trazendo alguma sacada, alguma dica bem interessante para a gente poder debater. Seguinte, hoje o osso criativo. Hoje, na verdade, eu recebi um amigo pela manhã, a gente fez um bate-papo, não estava nada programado, mas eu liguei a câmera e a gente fez do nosso encontro um bate-papo super bacana aqui, que gerou muito engajamento e muita troca de ideias, de informações. Foi lindo, tenho certeza que foi muito produtivo. Está lá no Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada, depois vão lá. E a gente conversou sobre várias coisas. Bom, hoje eu tirei como um dia de osso criativo, defendida pelo Domenico de Masi, um italiano sociólogo, que fala sobre esse ócio criativo, uma junção entre o trabalho e o lazer que auxilia nessa criação e que te dá satisfação, diferente de um outro ócio criativo que na verdade ele te mina, te deixa muito vazio. E hoje, por sinal, eu separei o dia para poder descansar, literalmente, deixa o telefone desligado, você joga as coisas que você tem como preocupação para outro dia e aqui você fica tranquilamente relaxado no teu dia a dia. E hoje eu estava estipulado para poder justamente encontrar com esse meu amigo aqui, a gente tomar um café, bater um papo, falar sobre muitas coisas. A gente fez isso, foi super bacana, depois vocês dão uma conferida lá no Facebook, tá gravado lá. E aí eu estipulei, hoje eu não vou fazer absolutamente nada. Vou ficar tranquilo, com a minha cabeça muito tranquila. Aí nisso eu almocei, e aí depois voltei para casa e nessa eu comecei a ouvir música. E nessa de que eu estou ouvindo música, literalmente, para onde essa música me for e me levar na verdade, onde ela me levar, eu vou, literalmente. E nisso de que aonde que ela for me levar, eu vou, me dá a capacidade de revigorar minhas energias, pensar de maneira criativa, e nisso que eu estou fazendo essas minhas reflexões, nisso me vem a vontade, goste você ou não da música, me vem uma música do Pablo Vittar. Eu adoro todos os tipos de música, todos os gêneros de música. E me vem uma música do Pablo Vittar, eu coloco e fico aqui sentado na minha sala, ouvindo essa música. Me deu a vontade enorme de pesquisar sobre a vida de Pablo Vittar. Senti muito a vontade e nessa eu fui pesquisar assim, aleatoriamente. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos, e fiz muito com a minha carreira, é o seguinte: existe um momento do ócio criativo. Depois eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente para vocês o que é isso. E aí nessa eu senti a necessidade de pesquisar sobre a vida de Pablo Vittar. E eu pesquisei sobre a vida de Pablo Vittar e descobri uma carreira enorme, uma carreira gigante, que abriu precedente para muita gente. E uma das coisas que ele fala que é legal, ele abriu um precedente para milhões e milhões de pessoas que de repente não consegue enxergar o próprio ser como alguém, um agente da sociedade, que não consegue simplesmente falar quem é e assumir quem é e lutar para que o seu espaço, o seu lugar ao sol seja que apareça para você. E nessa eu fiquei assim admirado. Goste você ou não da música dele, goste você ou não dele, ele é uma figura icônica do nosso cenário cultural brasileiro. Isso aí a gente não pode negar. Então ele abriu um precedente muito grande para muita gente que se assumiu, que realmente encontrou a sua vida, a sua característica e arrasta um monte de gente com ele. Eu fiquei extremamente feliz de conhecer a história dele um pouco mais aprofundada. E aí depois vocês dão uma pesquisada para você ver o que eu estou falando. Uma pessoa que saiu do nada, que literalmente saiu do nada, e a partir do nada ele criou a sua própria realidade. Eu fiquei extremamente feliz. Vi, assim, que tem também uma das coisas mais importantes, você entender que existem pessoas na sua vida que vão auxiliar no seu trabalho. E nessa eu fiquei extremamente feliz porque eu vi que a mãe dele, Dona Vera, poxa, todo o meu reconhecimento e admiração pela Dona Vera, que literalmente apoiou, incentivou e o instigou a procurar quem ele era de fato e assumir isso e correr em busca do seu sonho. Literalmente ela é uma figura extremamente importante na vida de Pablo Vittar, e nisso de que ela é uma figura extremamente importante na vida de Pablo Vittar, ele vai, estoura, explode do jeito que explodiu. Óbvio, ele sofreu todo tipo de preconceito, ele sofreu todo tipo de injúria que ele pôde ter sofrido nessas condições. E aí, mas embora ele não deixou se abater, ele literalmente foi para cima e mostrou aqui o Pablo Vittar veio no Brasil para fazer sucesso, para, enfim, instigar e também dar a possibilidade de que outras pessoas também sejam e apareçam como ele, que literalmente é o que ele nos dá como exemplo. Eu fiquei extremamente feliz. Bom, aprofundei nessa questão de ver o que pessoas de sucesso ou que rompem barreiras
quebram paradigmas, o que elas têm de em comum, o que elas fazem. E a principal coisa que eu vi, ou uma das principais coisas que eu vi, é que foi atrás daquilo que acreditava, indiscutivelmente. E nisso de que ele vai atrás daquilo que ele acredita, por todos os tropeços, o tipo de pedra no caminho, ele consegue sim impactar outras pessoas, fazer com que outras pessoas vão nesse mesmo caminho. Abre um precedente muito grande. Poxa, cara, eu não pensei que eu poderia fazer isso, mas eu me inspirei naquela pessoa e, portanto, ter me inspirado, eu consegui também abrir um leque na minha vida de possibilidades. Isso, a gente tem que identificar as donas Veras logo da nossa vida. Dona Vera, todo o meu reconhecimento, minha admiração pela senhora. Eu tenho também a minha família lá em Minas que me apoia, que me dá assim total liberdade. No momento em que eu disse que eu queria trabalhar com arte, que eu queria ser ator, que eu queria fazer e acontecer nesse meio artístico, eles me deram total apoio, falaram assim, filhão, vai, é teu, o mundo é teu. E nisso eu me empoderei, cada vez com mais força, com mais energia, com mais potência. Fui em busca do meu sonho e a gente está sempre nessa briga. Isso é muito interessante. Depois que eu entendi quem era Pablo Vittar, goste você ou não dele, depois que eu vi toda essa estrutura, essa potência, esse rompimento de barreiras, esse rompimento de paradigmas, eu fiquei extremamente feliz. E nessa de que eu vejo uma potência de uma história como Pablo Vittar, eu começo a pesquisar e raciocinar sobre algumas coisas. A primeira delas que me vem na mente é que nós precisamos realmente ser uma pessoa que tem um norte, tem um pensamento. E a partir disso você corre atrás, literalmente, sem deixar que ninguém te coloque para baixo, literalmente. Bom, como hoje é um dia de ócio criativo, eu decidi ficar tranquilo. Aí qual que era a minha escolha nesse meu dia? Oi Joyce, tudo bem? Noite, seja bem-vinda. Qual que era a minha escolha? O ócio criativo é super importante. Eu criei para mim na minha vida, eu incluí um termo que é o passeio criativo. No momento ou na semana, escolhe um dia ou escolhe uma hora do seu dia e se literalmente você anda, e aí eu trouxe essa ideia literalmente porque uma vez eu peguei carona com um cara e eu fiquei muito amigo dele, a gente conversou e depois a gente ficou muito amigo depois dessa carona, e ele me diz uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: olha só, Bruno, eu descobri na minha vida que tem um momento ou do dia ou da semana, eu escolho um dia e eu ando à toa, eu não fico à toa. Depois aquilo ali caiu totalmente a minha ficha. Eu falei, então eu preciso fazer isso na minha vida também como uma forma de escape, de descarregue. Eu vou literalmente descarregar toda essa energia que a gente vem construindo e com muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades, muitos pensamentos, muitos projetos para resolver. Em algum momento do dia eu paro e vou fazer a minha passeio criativo. O que é esse passeio criativo? Para nós que somos atores, para nós que trabalhamos com arte, fica muito ligado nisso. Eu falo isso muito com os meus alunos. Esse passeio criativo é literalmente você sair uma hora do dia, ou da semana, estipula um dia, e você vai fazer um passeio. E nessa de que você vai fazer um passeio, você literalmente se desliga, se desconecta com as outras pessoas que você está literalmente no teu cotidiano, com telefone, enfim, com tudo que você puder. Guarda o telefone, esquece o telefone e vai literalmente você com você mesmo andar na sociedade. E aí você observa relações, você observa pessoas, você observa formas de se relacionar com a sociedade. Isso, para nós que trabalhamos com arte, qual é o nosso principal objetivo? Qual é o nosso principal material de trabalho? A sociedade. As histórias que acontecem. E a gente vai contar essas histórias e nós vamos viver essas histórias. Então eu digo sempre muito para os meus alunos isso. Vá para a sociedade, faça esse passeio criativo. E no momento que você fizer esse passeio criativo, você vai ter uma outra percepção, o teu trabalho vai para um outro nível. Porque o teu trabalho é em função e em cima do ser humano. Então vá para a sociedade e observe, estude, veja, se conecte só como observador. Porque aquilo ali vai te dar uma potência quando você tiver que fazer um trabalho incrível. E aí hoje eu falei, eu vou assistir um filme ou eu vou dar um passeio criativo que eu acredito que eu preciso. Não, na verdade eu vejo filme todos os dias, eu me coloquei nesse lugar de assistir filmes todos os dias, um filme pelo menos. É uma meta, tá? Tem dia que a gente não consegue, tem dia que a gente consegue, mas a maioria dos dias a gente consegue, então esse é a nossa meta. E hoje eu ia assistir um filme, falei, não, ontem eu assisti, então hoje eu não quero fazer isso, eu quero quebrar essa rotina, então hoje eu não vou fazer, eu vou fazer meu passeio criativo, que está na hora de eu fazer. Bom, eu coloquei a roupa e fui, literalmente. Hoje eu levei o telefone, porque eu precisava de falar com algumas pessoas, era muito urgente, mas mesmo assim, falar só se me ligarem. Se me ligarem, eu não vou atender, literalmente. E fui. Nessa de que eu saio aqui, começo a descer aqui onde eu estou morando, desço, aí eu passo, eu vejo um bar e começo a olhar algumas pessoas falarem ali e tal, não sei o quê. Aí eu vejo um cara que está mais bêbado, um cara que está mais alterado, aquele cara que quer fazer ele quer impressionar aquela gatinha, ou aquele cara que quer impressionar aquele... Então, eu vejo muitas coisas sendo construídas naquele ambiente.
E aquilo me dá a capacidade de contemplação apenas. Quando eu começo a me conectar, e aí eu absorvo tudo aquilo. E nessa de que eu absorvo, as coisas ficam enraizadas dentro de mim e eu me conecto comigo mesmo. Tem um momento de tranquilidade, de calma dentro de mim mesmo. Aí, bom, eu continuo andando, vou vendo coisas. Literalmente, você andar à toa. Literalmente andar à toa. E nessa de que eu vou andando as coisas, eu vou vendo as coisas, vou me conectando, me relacionando com as coisas, observando, literalmente observador. E nessa eu vejo um cara que está caído e em volta tem algumas pessoas ali tentando ajudá-lo, altruisticamente tentando ajudá-lo. E eu paro, o cara, percebo que o cara está meio bêbado, e nessa de que ele está meio bêbado, ele começa a falar as coisas sem nexo, e nisso eu percebo que ele veio do trabalho, nessa que eu vejo ele do trabalho, ele parou no boteco, ele tomou todos e não aguenta ir para casa agora. E ele não sabe para onde ele está indo. E algumas pessoas que têm um coração bom estão ali para poder auxiliar e ajudar ele. Nessa de que essas pessoas estão tentando ajudá-lo, ele não quer. Aí tem sempre aquela briga. Lembra? Mais uma vez, existe sempre um conflito. No nosso trabalho como ator, existe sempre um conflito. E nessa de que existe um conflito, a história se dá. Às vezes potente, às vezes menos potente. Nessa, no caso, existia, alguns conflitos. E o conflito, para além daquilo que é o mais principal, que é tentar ajudar essa pessoa, existem alguns conflitos que, se você olha da parte de vista artístico, também você consegue se enriquecer, mas também você consegue se colocar numa posição de ajudar aquela pessoa que está precisando. E observar o que está acontecendo também e se enriquecer como pessoa e como alguém que está ali para poder auxiliar e ajudar. Não, a gente tentou ajudar da melhor maneira possível. Bom, resolvemos esse assunto. Eu consegui meu caminho, obviamente. Ele seguiu o dele, a gente conseguiu fazer, enfim, ajudar ele ficar num lugarzinho lá tranquilo até ele melhorar. E eu segui meu caminho. Bom, nessa de que eu sigo meu caminho, eu olho para a direita, para a esquerda, assim, na verdade, eu vejo umas luzinhas, coisas muito bonitas, assim, piscando, assim, um telão fumê, uma coisa bonita, escuro, não dava para ver direito, mas só vi umas luzinhas, assim, algumas coisas bem bonitas. E nessa me deu vontade de entrar. Eu peguei e entro. E nessa de que eu entro é uma igreja evangélica, olha só que legal. E nessa de que eu entro uma igreja evangélica, está tendo um louvor, na verdade o pastor estava falando alguma coisa, Vamos continuar. Se der problema aí, vocês me falam se estão conseguindo ouvir ou não, tá? E nessa ele está fazendo tá falando a palavra de Deus e tal, tudo mais. E eu entro, sento. Ali tem uma fileira, literalmente, que ela tá vazia. E eu sento no meio da fileira, lá na última fileira. Aquela coisa, né? Aí depois eu comecei a perceber. Aquelas luzinhas me encantavam de uma maneira tão legal, tão bonita, que eu me conectava. E eu fui lá para minha infância. Nessa de que eu fui lá para minha infância, eu conseguia perceber, poxa, cara, eu quando era pequeno eu não conseguia detectar essas luzinhas, eu não tinha essas luzinhas para me ver e me conectar. Nessa de que eu olho as luzinhas assim, todas bonitas, piscando, e eu me conectando, ficando maravilhado com tudo aquilo. E eu me lembrei de que quando eu era pequeno eu não tinha aquilo para poder me conectar. E aí o pastor começou a falar umas loucuras lá, que às vezes tem pastor que não fala coisa com coisa, mas ainda assim eu continuei pelas luzinhas. Aí eu comecei a olhar para um lado, tinha um cara com uma camiseta rosa bonita pra caramba, um relógio de ouro. A chave dele caiu 2 vezes. Eu olhei para ele, caiu 2 vezes, caiu mais uma vez, então pela segunda vez. Bom, eu lembrei de que por que eu sentei lá atrás? É porque vem daquela escola, né? A escola você quer fazer bagunça, você quer sentar lá no último banco e você não consegue sentar lá na frente. Por quê? Estudar não é o teu objetivo, ficar lá atrás, fazer bagunça é o teu objetivo. E aí até fazer um paralelo, Pablo Vittar falava que era a mesma coisa, ele queria dançar, queria fazer acontecer e maravilhosamente hoje é Pablo Vittar. Bom, eu falei, poxa, então eu vou fazer o contrário, eu vou lá pra frente. Hoje eu sou uma pessoa capaz de ir lá na frente, obviamente. Que antes, quando eu era pequeno, eu queria ficar lá atrás, eu queria fazer bagunça lá atrás, e então agora eu vou pra frente, justamente. Eu peguei e falei, não, então eu vou pra frente. Eu tô com vergonha, não, vou pra frente. Eu fui lá na primeira cadeira, na primeira fileira, sentei do lado, e do meu lado tinha uma cadeira faltando, do outro tava cheio de gente. E nisso as pessoas começaram a me olhar assim, mas quem é esse cara aí, pelo amor de Deus? De onde ele veio? E sempre rola, né? Aí tem aquele cara famoso, não sei se é obreiro, alguma coisa assim que fala, ele tava assim parado, sentado, em pé, e aí tinha umas moças, acho que umas 5 moças com um vestido azul, um coletinho preto, assim, uma coisa bonita. Elas estavam parecendo que elas iam apresentar algum tipo de dança. Eu fiquei mais animado ainda. Agora eu vou ficar aqui porque eu quero ver elas dançarem. Bom, e nisso eu vejo o pastor tá indo embora, tá acabando o momento da palavra dele, e nisso tem um cara com um cabelão assim, grisalho, com aquele gel que ele passa de lado assim, fica bonito pra caramba, brilhoso, aquela luz bate, dá aquele brilho totalmente bonito. E nessa, eu fico olhando pra ele assim, e ele começa a tocar o piano e tal, piano não, teclado na verdade, começa a tocar aquele teclado bonitamente, lindamente, e ele começa a entoar um louvor, e aquilo ali ele começa sendo imbuído. De repente, passa aquele cara de camiseta rosa que deixou 2 vezes a chave cair, ele passa
com o relógio bonito, vistoso, e passa, vai ali, de repente ele pega a chave dele, coloca do lado do carrão, ele senta no carrão, ele faz uma coisa que é mais ou menos assim, ele pega o carrão, dá 2 batidas e faz assim, ele faz aquela magia, aquele ritual do carrão, senta no carrão, acaricia o carrão, ele sente o carrão, ele sabe, tá conectado com o carrão. E nessa de que ele tá passando esse negócio do carrão, eu olho para a esquerda, assim, tinham 3 rapazinhos sentados do lado, um cabelo cacheadinho, o outro cabelo lisinho, parecendo aquele filme Airé, alguma coisa nesse sentido aí. E aí ele fez, tava esse segundo rapazinho do cabelo lisinho e tava um terceiro rapazinho, uma escadinha literalmente. O menininho do cabelo cacheadinho, mais fortinho, o cara do meio, o menininho do meio com o cabelo lisinho, mais magrinho, e o outro mais pequenininho ainda, então era uma escadinha. E aquele menininho que tava o último, cabelo loirinho, com uma máscara do coronavírus assim, e ali sem animado. Os 3 sem fazer absolutamente nada, literalmente. Eu falei, então, a mãe, o pai colocou ali para poder não dar trabalho, que sempre criança fica aquela loucura ali no meio da igreja. E nessa chegou um cara careca assim, com um óculos bonitão, muito estiloso, sentou na bateria, começou a mexer no prato, mexer na sua baqueta, então não sei o que. Já tinha um cara ali fazendo a guitarra, um cara meio fortinho ali na guitarra, já fazendo afinação, aquela coisa toda. Do lado aqui tinha uma mulher bonita, com sua saia assim, tudo reluzente, e aí passou uma mulher com uma jaqueta rosa bonita, com um sapatão, com uma saia muito bonita. Ela passou, pegou o microfone, começou a testar, bater assim para ver, alô, 1, 2, 3. E aí de repente passou uma outra mulher mais fortinha, com uma camiseta rosa bonita, escrito Jesus, eu te amo. E aí de repente eu falei, meu Deus, vou ter uma apresentação lindamente aqui. E começaram, o cara do teclado tocava maravilhosamente bem aquele teclado, entoava aquela voz. De repente veio uma menina que ia dançar, do cabelo cacheado, uma morena muito bonita, e ela começou a dançar sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela vai dançar sozinha? Só a única corajosa? Eu comecei a analisar por esse caminho. Única corajosa que vai dançar só assim, e as outras vão ter medo, não vão entrar, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Ela vai ficar sozinha? E eu falei, essa menina é porreta, essa menina, ela é corajosa e vai ter talento, e tem talento na verdade, e vai ser uma grande estrela. Pode ser que seja uma dançarina, uma professora de dança, alguma coisa nesse sentido, estoure, literalmente. E aí nisso, eu falei, meu Deus do céu, ela vai ficar sozinha, ela é corajosa, ela é porreta, literalmente. E nisso, eles começam a tocar. Nisso de que começa a tocar, qual que é a minha surpresa? Eu falei, meu Deus do céu, o garotinho de cabelo cacheadinho, ele tira uma espécie de pandeiro e começa com muito ritmo. Eu falei, meu Deus do céu, esse garotinho é maravilhoso, ele tem uma noção de ritmo, ele tem uma veia artística, literalmente. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, daqui não sai, ninguém me tira, eu vou ficar aqui. E começa a música, aquele louvor começa a ganhar ritmo, e o menininho arrisca até uns movimentos que é acima do feijão com arroz. Eu fiquei extremamente maravilhado, falando, meu Deus do céu, isso aí é prodígio, isso aí é aquele tipo de garotinho que vai explodir literalmente na vida, literalmente. E ele arriscava uns movimentos assim acima do feijão com arroz, eu ficava cada vez mais maravilhado. Meu Deus do céu, ele está tocando com um baterista que ao mesmo tempo ensina ele, dá uns toques. Eu tenho certeza que ali tem uma relação de um professor, de um aluno, e que está começando, e que tem como inspiração o cara da guitarra. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, eu estou aqui e estou maravilhado. E nisso a música vai para um outro nível, a música começa a subir, crescer. O nosso trabalho como ator é identificar justamente isso. A gente começa de uma maneira e a gente vai para uma outra. Existem os climas, você passa por um arco dramático, você tem que entender isso. Não pode começar do mesmo jeito e terminar do mesmo jeito, literalmente isso não pode acontecer. E nessa, a música vai para um outro nível, começa a perder, começa a criar cada vez mais, subir, e eu já estou, de repente, imbuído, pulando ali, de repente eu já estou fazendo, acontecendo, junto com aquele povo que está, sabe, louvando a Deus e fazendo e acontecendo, e eu estou cada vez mais imbuído, e eu estou maravilhado. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi. Eu sempre, às vezes, entro numa igreja, às vezes eu sento como esse passeio criativo que eu sempre falo para vocês, eu entro dentro de uma igreja e ali eu vivo alguns momentos muito incríveis na minha vida, e naquele momento eu nunca tinha entrado coisa semelhante na vida, eu nunca tinha visto, e começaram a crescer, e todo mundo imbuído, tomado pelo Espírito Santo, e fazendo e acontecendo. Eu ficava, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa. A menina continuou dançando na música inteira, sozinha, e ninguém, e as outras estavam lá, todas tímidas, pareciam que, sabe aquela coisa de igreja, que aí eu lembrei da meu tempo lá de igreja, de Sal da Nossa Terra, entre outras igrejas que eu frequentei lá em Minas, e aí isso, eu falei, meu Deus do céu, cara, que coisa mais linda. E aí ela estava ali totalmente dançando, imbuída. Ela é maravilhosa porque ela fazia, acontecia aquilo ali, literalmente ficava uma coisa muito, muito bonita. E nisso eu comecei a lembrar do meu tempo lá da igreja, aqueles namoradinhos de igreja, aqueles colchãozinhos de igreja, aquele curralzinho que você ficava depois que todo mundo acabou de dançar, e as crianças iam para aquele curralzinho, ficava ali trancada, enquanto
de fato, acontecia o culto ali e não podia ter interferência. E nessa, tinha também aquele curralzinho, eu fiquei, meu Deus do céu, eu ficava ali. Eu tinha uma professora que eu era apaixonadinho por ela, eu gostava dela, que ia lá na igreja só para poder ver ela. Eu ficava, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhoso. E aí o garotinho fazia as suas peripécias, e o cara da bateria estava imbuído, e o cara da guitarra tocava, e o pastor lá atrás, no meio, atrás de todo mundo, a mulher com o paletó rosa, com sua saia muito bonita, ela ficava ali, mas ela estava só apenas como coadjuvante. Quem estava roubando toda a cena era a mulher que dançava, o cara do carrão nem se via, na verdade ele fez todo aquele ritual, porque na verdade ele não tocava absolutamente nada, ele só estava ali com aquela magia, tal, aquela coisa toda, sendo imbuído, mas não tocava absolutamente nada, literalmente não tocava nada. E aí eu fiquei assim maravilhado com o garotinho, que ali ele me detectou que eu estava olhando para ele, e nisso que eu estava, tão engraçado porque ele detectou que eu estava olhando para ele. E aí ele ficava assim, tocando, mas ele olhava para mim. Ele viu que eu estava vendo ele. E ele viu que eu estava vendo, que eu estava prestando atenção dele. E eu ficava maravilhado cada vez que ele tocava mais, que ele tocava, aí às vezes ele ligava o foda-se para mim e começava a tocar. Aí quando eu penso que não, acaba a música. Nessa de que eu falo, pô, agora não vai ter mais nada, vai ser a mesma coisa a próxima música. Nessa de que eu passa-se para a próxima música, entra uma outra menina. Eu falei, então eles estavam combinados. Ah, malandrinhos, me enganaram. Não é então medo. Aqui está combinado que cada uma vai fazer um tempo, uma música. E nessa de que passa de música, qual é a minha surpresa? Meu Deus do céu. Vou até beber uma água. Qual é a minha surpresa? A minha surpresa foi que o segundo garotinho pegou o pandeiro. E nessa de que pega com a surpresa vem agora. Ele pega o pandeiro e isso acontece o quê? Ele não tem ritmo. Ele não tem ritmo, ele está fora do ritmo, fora do tempo da música, ninguém está nem azul para ele, mas ele pode errar, ele está ali para tentar, ele está ali para fazer o tempo todo, toda hora, e não tem problema com o acerto, ele está ali para poder fazer. E ninguém vai impedir que ele faça, que ele tente, que ele arrisque. Está aí uma das coisas legais da igreja. Ali você pode errar, ali você pode errar. Enfim, em algum momento, em alguns lugares você tem essa possibilidade de tentar, errar, acertar, errar. Apesar do erro, você continua seguindo o teu caminho. E nessa, o garotinho não conseguia, não entrava no ritmo. E o cabeludinho, mais fortinho, começou a auxiliar ele. Que coisa bonita! E nessa, o garotinho começava a auxiliar, e auxiliava, assim, faz assim, tal, não sei o quê. Ele estava no ritmo, ensinando o garotinho. De repente, o garotinho começou a quase entrar no ritmo, mas não entrava, precisando de muito mais treino. E aí ele continuava, e os dois tentando. E nessa, o terceiro garoto, inanimado. De repente, eu olho para o garoto, eu vou para um outro lugar, o meu campo de visão sai, eu foco em alguém que estava me chamando a atenção naquele momento. E aí, eu vejo que o garotinho loirinho, ele está assim, ó. Não literalmente sorrindo, porque ele está com máscara, mas ele está assim, com a máscara. E ele ficou a música inteira assim. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa bonita. Se eu chamo o Celso Martinez para ver isso aqui, ele fala, meu Deus do céu, onde que essas pessoas estavam? Vamos montar isso aqui agora, precisamos colocar isso no palco, precisamos colocar isso para cinema, literalmente. E nessa, eu começo a ser imbuído por aquele processo, começo a gostar cada vez mais. E aí, de repente, vem 3 meninos, começam a dançar. E aí você sempre vê uma seguinte, tem uma que tem menos trejeito, tem uma que tem menos noção de ritmo e tem uma que tem mais vergonha. Essa que tinha mais vergonha, que tinha menos jeito, que tinha menos ritmo, no entanto, faz algumas analogias. Primeiro, ela estava ali sendo exposta, expondo a sua verdade, expondo o seu jeito de fazer, independentemente do julgamento. Eu vou fazer o que tem para fazer. Eu vou fazer do jeito que eu sei, embora às vezes não saia perfeito. E ela estava ali. E aí ela percebeu que eu estava olhando para ela, ela ficou com mais vergonha ainda. E aí de repente eu desviava eu lá para não constranger tanto ela, mas ela estava ali, errando, mas fazendo. E aí não tinha tanto ritmo, não tinha tanta melodia, não tinha tanto tudo que precisava para poder fazer, mas mesmo assim ela estava ali. Ela estava ali plena. E ela olhava para a outra. Sabe quando você busca referências para você continuar a coreografia, que você não decorou aquela coreografia, a tua insegurança está tamanha que você não consegue ir. E aí tinha uma outra, uma morena, que ela fazia, acontecia. E ela era, literalmente, a guia para aquelas outras meninas que estavam seguindo ela, obviamente. Ela fazia, ela acontecia. Eu tenho certeza que essa menina vai ter uma carreira linda como dançarina, ou que vai utilizar o seu corpo como uma forma de profissão. Obviamente, pode ser uma dançarina, pode ser uma bailarina, pode ser uma atriz que tem esse domínio do corpo, que é muito legal você ter o domínio do seu corpo. E quanto mais você tiver o domínio do seu corpo, mais você vai desenvolver o teu trabalho artístico. E nisso eu comecei a ficar incrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou num lugar muito artístico, que incrível, que show, que poder. E saí de lá transformado. Aí de repente o obreiro chegou em mim e falou, qual é o teu nome? Já tinha o pastor que estava se levantando, as pessoas estavam baixando seus instrumentos, acabando a música, estava só naquele louvor tranquilinho,
para poder transferir de informação, de momento, na verdade. E aí o obreiro veio para mim, eu falei, ih, tá vendo? Ele vai perguntar quem eu sou, ele vai querer que eu suba lá na frente, ele vai querer que eu faça aconteça, eu não tô afim, meu Deus do céu, me deixa quietinho aqui. E nisso ele pergunta meu nome, eu falei, Bruno. E aí, beleza. Eu falei, mas por quê? Você quer saber meu nome? Ah, não, porque para te ajudar. Eu falei, tá tudo certo, vai me apresentar. Legal. E, poxa, a gente que trabalha com isso, a gente não pode ter medo de se expor, né? A gente está aqui para isso, a gente gosta de se expor. E nessa ele me apresenta, pastor. Então, porque nós temos aqui agora um convidado, uma pessoa que veio a primeira vez, aqui o Bruno. Eu falei, legal. Aí ele ficou olhando para mim assim, o Bruno? Aí eu, legal. Fica de pé só para as pessoas. Aí eu falei, tá bom, eu vou ficar. Aí fiquei, eu olhei para o pessoal assim, falei, tudo bem, obrigado pelo convite aqui. Ninguém tinha me convidado, eu tinha entrado de penetra ali. Obrigado. Aí sentei novamente, falei, posso sentar? Pode. Sentei. O pastor começou a falar muito ali de uma igreja que ele tinha construído e foi começar a falar das suas honrarias. Eu falei, não quero ficar com ela, vou embora. E aí peguei, levantei, todo mundo sentado, aquele silêncio. Eu levantei e a igreja fez tudo assim pra mim. Eu falei, gente do céu, será que eu fiz alguma coisa errada? Levantei, falei, agora o pastor vai ficar falando um monte de eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não sei o quê. Eu falei, não, vou embora, então. Vou embora. Mas eu tava bem com vergonha, né? Eu falei, eu vou assim mesmo. Peguei, levantei e fui embora. E todo mundo me olhando. Eu peguei, ajeitei assim o casaco, ajeitei o cabelo e fui sair. Aí eu falei pro cara, eu tô indo ali, já volto, né? O obreiro, o cara, sempre fica um cara, o obreiro, né? Assim na porta. Eu falei, tô indo ali, já volto. Vamos? E peguei e saí. Nessa de que eu saí, fui embora. Cheguei em casa, tô quase chegando em casa, aqui perto da minha casa tá tendo uma construção. E aí mora todo dia, quer dizer, dorme na obra ali um cara que vigia. E nessa eu nunca tinha visto ele. Eu falei, e aí, beleza? Eu falei, tudo bem? Joia? Aí eu falei pra ele, tudo na paz? Ele falou, tudo na paz? Uma voz de locutor, tudo na paz, tudo legal. Na verdade amanhã sou eu, quer dizer, hoje sou eu, amanhã é o outro, e assim a gente vai revezando. Eu falei, pô, legal, mano, maravilhoso. E aí ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, não sou não, por quê? Não, porque quem fala tudo na paz é o código da igreja evangélica. Eu falei, não sou evangélico não. Mas eu sou um cara, todos que são crente é porque acreditam em alguma coisa, eu falei pra ele. Então se você acredita em alguma coisa, você é crente, todos nós somos crentes. Então beleza, legal. E eu falei, olha só, eu tenho que ir, mas você tem uma voz muito bonita, você deveria investir nisso, deveria estudar, tal, de repente ganhar vida com isso, ou ser uma outra fonte de renda para isso e tal, tudo mais. Ele falou, valeu, obrigado, muito bom, vou pensar nisso, valeu. E eu peguei e falei, caraca, eu devo estar com essa energia de crente, de evangélico hoje. Mas é porque existem algumas coisas que de repente, os códigos, nós somos artistas, nós temos os nossos códigos, aquilo que a gente fala. Uma das coisas que os artistas falam muito é eu acho, não, eu acho isso, é frenético, existem nossos códigos, não vamos entrar nesse assunto aqui. Bom, mas eu queria compartilhar isso com vocês e o ócio criativo é super importante. E apesar do ócio criativo ser muito incompreendido por várias pessoas, existem os lugares também, eu tenho vários alunos do Brasil todo, existem lugares que realmente te dão a oportunidade de, através daquela movimentação, você estimular a sua veia artística. E se você vai numa igreja, se você vai em um outro lugar e tem a possibilidade de estudar uma coisa, um movimento artístico, estude, vai ter certeza que vai ser incrível! Bom, essa é a resenha de hoje. Super beijo pra vocês, ótima semana. Eu tinha que compartilhar isso com vocês, não podia guardar. Então, super beijo. Tchau.